Começando aqui mais um vídeo no canal Espaço Social Rio, um canal que está no YouTube. Eu quero começar falando sobre espiritualidade. E é um assunto muito interessante. E eu considero muito importante para as pessoas que têm problemas espirituais. E isso vai fazer muitas outras pessoas que ganham, lucram com pouca fé, o pouco entendimento sobre esse campo de certas pessoas. Porque quando você descobre que você tem um protetor, você não procura outros caminhos para se fazer trabalhos de oferendas e gastar fortunas de dinheiro para limpar sua áurea, para limpar sua energia, aquele banho de descarrego, nada contra, e eu acredito, mas nós temos esses anjos que ficam ao nosso derredor para nos proteger. Se você passa a conhecer ele, você passa a ficar mais forte. É como aquela turma de segurança que você tem, aquela segurança particular, né? Então, eu quero começar a falar primeiro das pessoas, de algumas pessoas que têm essa espiritualidade aflorada, que são as pessoas sensitivas. Então vamos entender aqui na ótica, mas eu sei, sem precisar de leitura, mas eu vou falar aqui para não haver comentários terceirizados para falar coisas, acrescentar ou retirar coisas daquilo que eu já sei, porque eu nasci com isso. Então, sensitivo é ter a capacidade de perceber energias e captar impressões do mundo espiritual. É um dom que pode ser uma ferramenta de ajuda e conexão espiritual. As características de uma pessoa sensitiva é perceber e ser afetado pelas energias dos outros, sentir, perceber presença de energias externas ou espíritos desencarnados. Tem uma capacidade de percepção além dos 5 sentidos. Nós sabemos que nós temos 5 sentidos, que é olfato, tato, audição, visão, né? E a outra não me lembro, né? Então, nós temos ser capaz de fazer objetos se movimentarem. Já aconteceu muito, mas essa questão de fazer objetos se movimentarem é muito complexa de explicar, porque eu tive envolvido num certo escritório, né, de sindicato dos portuários, e que todos os livros foram atirados, e as pessoas, né, que estavam naquela sala era eu, tinha 3 pessoas e uma escrivaninha, não chegaria a ser uma biblioteca, uma escrivaninha ali, e tinha vários livros que foram atirados, elas não caíram, elas foram jogados. Outros fatos foi quando eu estava na casa da minha irmã, e que um copo com água e espada de São Jorge foi atirada, arrancada com força, sem ninguém perto, sem nada, para intervir esse deslocamento. Uma coisa até científica isso, viu? Então isso aí são coisas mediúnicas, né? E isso não é mágica, não é magia, não é demônio, não é seja lá o que for. São forças de energias, né? São coisas de espiritualidade, da espiritualidade. Então, ser capaz de fazer objetos se movimentarem, ter memória extracerebral, então você tem a percepção, você tem um raciocínio mais lógico que os demais. Daqueles 5 sentidos, podemos acrescentar a sexta visão, o 6º olho, né? O olho que tudo vê, como os outros falam. E a missão do sensitivo é sempre fazer o bem. E mentor, agora falando de mentor, já que você agora entendeu o que é ser sensitivo, vamos falar do mentor espiritual. O que é um mentor espiritual? Mentor espiritual é um termo que pode ser usado para se referir a um espírito de luz que orienta e auxilia uma pessoa durante a vida ou
a uma pessoa que orienta e fortalece a espiritualidade de outra. O mentor espiritual pode ser tanto um espírito como um anjo que está ali a seu dispor para te orientar, para te resguardar, para te proteger e para ajudar nesse sentido todo a você se evoluir. Então, o mentor espiritual é um anjo que está ali para proteger você dos males, evitar o pior, né? E ele passa todos esses as suas influências para a pessoa, qualquer pessoa, independente dela ser sensitiva ou não. Agora, a questão do sensitivo é que o sensitivo, ele percebe a presença do mentor. Aí facilita, né? Porque ele tem essa bobina que armazena energia. A função da bobina dentro da mecânica, ela faz com que ela gera energia. Então, ela guarda capacidade energética para fluir para outros compartimentos, mecanicamente falando. O sensitivo, como o nome já está falando, sentir, sensitivo, ele tem uma sensibilidade no sentido. Então, o sensitivo, ele é sensível. Então, ele percebe a aproximação de energias externas, ele percebe toda a movimentação que está ao seu redor, mecanicamente falando. Quando a pessoa tem má índole, o sensitivo, ele percebe. Nós não deixamos ser enganados. Nós percebemos e damos a chance para as pessoas que têm mais intenções contra a gente, os sensitivos, dela se auto-enxergar o seu erro e fazer um conserto. Porque a intenção do sensitivo não é prejudicar, mesmo sabendo que aquela pessoa que está ali, ela é falsa, invejosa, maldosa e tem mentes ardilosas contra essa pessoa. Não, nós sabemos tudo, fazemos esse apanhado, né, esse fechamento conclusivo e damos, como diz o outro, linha na pipa para fazer com que essa pessoa se perceba que nós somos mais fortes do que ela, espiritualmente falando, ao ponto de relevar, porque não é revanchismo para os espíritas e para os sensitivos. Nós não somos de fazer o mal, nós fazemos o bem, nós nascemos para fazer o bem, nós somos mentores encarnados. O cuidador de uma pessoa deve ter muita vigia, porque deve vigiar, porque tudo será cobrado. Nós temos uma missão além das demais. Quem é um acompanhante, quem é um médico, quem é um dentista, um oftalmologista, ele é um guardião, ele está a serviço do bem. Apesar dele ganhar o dinheiro para o seu autossustento, mas esses profissionais, um advogado, policial, a polícia, ele tem um papel fundamental dentro da espiritualidade. Um soldado das Forças Armadas, né? Um soldado que luta para defender uma nação inteira, enquanto que a nação está ali, o soldado está no campo de batalha para proteger o Estado, o país. São pessoas que estão a serviço dessa espiritualidade. Eles têm um viés diferente das demais pessoas. Então, e nesse campo de espiritualidade ainda, o sensitivo, ele tem esse mecanismo de sensibilidade diante das energias vibratórias que estão ali, oriundas de várias modalidades, tanto energias positivas quanto energias positivas ou negativas. Então, o mentor espiritual é um espírito que acompanha, orienta, auxilia uma pessoa durante a vida. É considerado o anjo da guarda presente. Na tradição espírita, pode ser um espírito amigo ou familiar que aceitou essa missão de cuidar de um encarnado. O mentor espiritual acompanha, ensina e fortalece o grupo no crescimento em todos os aspectos. Qualidade de um mentor espiritual
maturidade espiritual, sabedoria e discernimento, compaixão, empatia, habilidades de escuta, porque os sensitivos, o mentor espiritual, ele está atento a tudo que você pensa, faz, age. Ele está ali, ele tem dado a ele a missão de Deus. Deus deu a missão ao mentor para desempenhar esse papel para as pessoas. Só que existem pessoas que não têm sensibilidade, e aí dá no que dá, né? Não preciso entrar nesse campo das coisas trágicas que acontecem com muitas pessoas, desde um banhista que está ali olhando o bater das ondas numa pedra e de repente vem uma onda inesperada e termina levando o seu corpo, a sua matéria para dentro das rochas espumantes das ondas, e dali ele, com a dor da pancada, e vem o afogamento, o desespero, e tudo isso poderia ser evitado se ele tivesse sensibilidade para os mentores que, em sonho, em aspectos silenciosos, comunica com a gente. Então, as qualidades de discernimento, compaixão, empatia, habilidade de escuta, humildade. Agora, é interessante que para você lidar com os mentores, você tem que ter essas habilidades. Você tem que ter maturidade espiritual, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, compaixão, empatia, habilidade de escuta e humildade. Então, tudo isso começa com a palavra humildade. Se você for humilde consigo próprio, você vai quebrar esses paradigmas de religiosos que falam que é demônio, que isso tudo não existe, o que vale é o que está escrito aqui na Bíblia, e na Bíblia não fala nada disso. Então falta o quê? Humildade. Quebrou esse paradigma, você entra nessa questão vibratória espiritual de você ter mais o quê? Você ter mais maturidade, sabedoria, discernimento, né? Você saber o que o sonho quis dizer nessa situação, e ter compaixão com os animais, com os idosos, com as crianças, com o ser humano, com o meio ambiente, com os animais, né? Com as faunas. Então você tem que ter essas habilidades, que não é nenhum vestibular, não é nenhuma tabuada. A pessoa já nasce com todos esses requisitos, então ela é uma pessoa especial, é uma pessoa selecionada, é um escolhido, né? Mas aí você pode me dizer, mas eu tenho tudo isso, então graças a Deus, porque eu sei que tem pessoas que têm todas essas boas qualidades, mas tem pessoas que mesmo com essas boas qualidades faz tudo errado. Então, carnaval, tenha prudência, né, ao dirigir. Se você é uma pessoa que tem sensibilidade, você vai mudar a sua rota, o seu destino para um campo mais, preservado, que vai preservar a sua integridade física. Então são essas habilidades que a espiritualidade faz que a gente se sentir conectado com o universo. Porque o universo é todo espiritual. O universo todo é espiritual. Só que você, para chegar a esse cosmo de vibracionalidade, você tem que entender, não precisa ser um expert, mas você entender que lá em cima do universo tudo é vibracional. Existem conexões de planetas com planetas, tudo isso é magnético. Nós temos aqui o núcleo do planeta Terra, que é uma bola de ferro dentro do núcleo do planeta Terra, e que faz conexão com tudo que está em volta, né? Com o Sol, com a Lua. Esse intercâmbio, né, de magnético faz com que um não se aproxime demais e nem se afaste demais, e fica tudo em movimento. O universo todo tem as suas rotações. Então você vê que só não aceita quem não quiser. E você acha que nós estamos aqui de quê? De presente para a vida? Sim, pode até ser, mas a gente está aqui com uma missão. Todo ser humano tem uma missão. Aquele que não fez nada na vida botou um filho no mundo. Aquele que não botou um filho no mundo
cuidou dos seus pais como um filho, ou plantou uma árvore, cuidou de um animal, cuidou de si próprio, mas você não veio aqui somente para ficar olhando para as nuvens, olhando para os números dos calendários e ver sua vida passar. Não, nós viemos aqui com uma finalidade, e essa finalidade, mesmo que você não saiba para que foi, ela, quando você chegar à maioridade, lá na frente, você vai entender que foi concluído sua missão. Porque se nada você fez nessa terra e envelheceu, significa que essa foi a sua missão, de vir, nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e partir. Então, se tua missão foi essa, mas foi uma missão. Pessoas que não têm missão já nascem morta. Então, temos que entender a conexão da gente com a vida externa, tanto na vida externa, universalmente falando, como também no mundo espiritual. A vida não é só aqui. A vida continua do outro lado.